O Fábio é um dos fundadores e hoje é o Chief Strategy Officer, me desculpem a pronúncia, aqui na Sankhya. Formado em matemática pela UFO, Universidade Federal de Berlândia, e mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas, possui expertise há mais de 30 anos no setor de tecnologia. Hoje trabalha na estratégia da empresa, mas conhece e já atuou em diversas posições e encarou diferentes desafios. Certamente é uma das pessoas mais capacitadas para falar sobre o tema. E a gente já vai começar com algumas perguntas. Fábio, a pergunta para começarmos o nosso papo não poderia ser diferente. O que é EIP? Só uma pergunta, Irene. Nós vamos ficar com o fone ou abertão assim? A gente pode começar. Vamos começar aberto? Isso aqui pode ser de apoio. Bem, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. E quando a gente pergunta se o que é EIP? O que é EIP, né? Nós vimos o seguinte. Ela falou que tem mais de 30 anos de experiência, né, gente? É um chão branco. Mas nós nascemos, né, numa época, ali na década de 90, que foi cunhado o conceito do ERP, que a gente usa hoje tradicionalmente, ou Enterprise Resource Planning. O ERP nasceu na década de 90, né, pelo Gartner, como uma evolução do MRP, da digitalização das indústrias, né? Mas de lá para cá, nós ainda usamos ERP. E o que aconteceu de 1990 para cá? Né? Nós não tínhamos nem internet direito na época, não tínhamos cloud, não tínhamos IA, não tínhamos a alta conectividade, não tínhamos uma série de recursos que surgiram de lá para cá. O EIP, então, na prática, é a incorporação de todas essas novas tecnologias empoderando as corporações. Então, se o ERP nasceu para melhorar processos e a gestão das organizações, como é que vai ser a gestão, uma vez que a gente hoje tem posse de todas essas tecnologias? O conceito é EIP, então é Enterprise Intelligence Platform, então o P não tem a ver com o P do ERP, não tem a ver com planejamento, mas tem a ver com plataforma, e o I de inteligência, né? O E continua como Enterprise. Então, o EIP é uma plataforma inteligente corporativa. E ele na prática, ele incorpora o ERP. Ele suplanta o ERP, ele tem o ERP como um dos componentes dessa plataforma. E se a gente pensar, isso faz todo sentido, né, Tairine? Por quê? Na década de 90, como é que eram os nossos ERPs? Vamos para o fone. É diferente falar aqui, né? Mas na década de 90, o nosso ERP ficava onde? Nos nossos servidores dentro das corporações, certo? Nós crescemos, acostumamos com isso. E isso vinha com todo um custo junto disso. Ter toda a infraestrutura, servidores, banco de dados dentro da empresa. No caso do EIP, isso transforma tudo para, em vez de ser um software proprietário que está limitado aos recursos da minha organização, a uma plataforma que te conecta com o mundo todo. Então, na prática, esse é o conceito do EIP, tá, Taira? Muito bem. Existe uma dúvida comum quando nos deparamos com uma tecnologia ou proposta inovadora como o EIP. Ele vai substituir o ERP? Como nós conhecemos, ele substitui o ERP como a gente conhece? No futuro, todos deixarão de usar o ERP e adotarão somente o EIP? Pois é, eu não vejo que ele substitui, ele incorpora, ele incrementa o ERP. Então, imaginando que o ERP é uma componente dessa plataforma. Porque o papel do ERP é agilizar nossas operações e aumentar o poder de gestão da nossa empresa. Isso continua sendo necessário e cada vez mais digitalizado. Então, nós vamos ter cada vez mais inteligência no ERP. Porém, o que o ERP traz? O primeiro conceito para a gente ter um bom ERP
e eu não vou usar nem slide, eu quero trabalhar esse conceito com vocês, mas na prática é que um RP em geral, ele é muito bom para fazer algumas coisas. Mas o que mudou no mundo de um tempo para cá? Antigamente, tudo que a gente queria na organização, a gente construía. Hoje, nós temos um ambiente, igual nós estamos vendo aqui, que pipoca startups e soluções especialistas. Eu vim do Vale do Silício a semana passada no evento de SaaS. É uma loucura aquilo lá, né? O mundo inteiro está pipocando com startup, cada vez mais digitalizando processos mais incríveis. Isso está aumentando cada vez mais. Então, imagina que no conceito do RP, cada vez mais o RP tem que ser especialista em fazer o que ele se propõe a fazer, mas ele tem que ganhar uma outra propriedade muito forte: capacidade de conectar com soluções especialistas. Aí você já rompe a barreira de um sistema proprietário dentro da organização, vai para a nuvem. Então, o primeiro princípio é nuvem, conectividade alta. O segundo, alta plugabilidade. Vocês concordam? Então, eu tenho que me conectar com uma solução de força de venda, eu tenho que me conectar com uma solução de despesa de viagem. Eu não vou ficar mais construindo puxadinho na minha empresa, porque tem muita coisa boa pronta no mercado especialista, usando IA, rampando. Então, essa conectividade não era fácil e nem possível na década de 90. Hoje é a realidade. Então, no caso do RP, uma primeira característica é alta plugabilidade. Então, tudo por API conectando. A segunda característica é o seguinte: mesmo assim, eu ainda tenho pontos na minha organização que são customizações muito minhas. Não existe isso? Muitos casos onde você fala, cara, isso aqui é um jeito nosso de fazer. Bem, o mundo tem uma outra característica, está evoluindo muito rápido. Então, tudo que você customiza, é bom você identificar separado, criar um add-on para aquilo. E isso vem de uma característica muito forte do RP Sun, que a gente está cada vez mais encapsulando isso e te dando mais poder para criar customizações. Essas customizações não podem estar hoje, como a gente fazia no passado, vinculadas a coisas gambiarradas, vamos dizer assim, né, no RP. Porque o que vai acontecer? O RP vai continuar evoluindo cada vez mais rápido. Os outros sistemas especialistas cada vez mais rápido. Então, a gente tem que trabalhar com padrões de conectividade mesmo para as customizações. Então, o framework da Sankhya, do RP Sankhya, vai te permitir cada vez mais criar soluções low-code e no-code para você construir coisas específicas e elas perpetuarem independente da evolução das outras coisas. Isso é fundamental, porque cada peça de um ecossistema evolui no seu pace, no seu ritmo diferente. Vocês concordam? Isso vai acontecer, ocorre por regras fiscais, tributárias, por qualquer outro tipo de razão. E a maioria dessas coisas, inclusive, são multi-cloud, elas não estão necessariamente num único ambiente. Então, com isso, você pode construir suas customizações, mas siga padrões diferentes hoje. Esses padrões vão garantir o quê? Perpetuidade, sustentabilidade. Então, eles ficam conectados como add-ons em áreas específicas. Eu acredito que muitos que já trabalharam com customizações aqui sabem, quando você faz uma customização, às vezes ela mata a performance de um faturamento. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Por quê? Porque ela foi feita, muitas vezes, amarrada demais ao kernel do RP. A tendência, no conceito de ecossistema, é você dar mais liberdade para cada área dessa. É a segunda componente. Então, plugabilidade e liberdade para construir coisas low-code e no-code. Uma terceira função fundamental disso é a facilidade de encontrar soluções. Então, nós criamos uma espécie de catálogo, um marketplace, que vem evoluindo para que você, no meio de qualquer processo, você possa buscar soluções e ela encontra no ecossistema todo, e não limitada ao que tem no RP. Porque, às vezes, se você precisa de alguma coisa e não tem no RP, antes de você sair customizando, você pode encontrar uma coisa pronta e experimentar e testar. Então, esse é outra componente
do conceito de plataforma do ERP. E falando nisso, apesar da sigla, né, no início você falou um pouquinho sobre o P do EIP e do ERP, gostaria de falar essa sigla, né? Nós mantemos o P no ERP e ele significa planejamento. Porém, no EIP ele significa plataforma. Explica um pouco como o conceito de plataforma muda a perspectiva da solução. Pois é. Com essa liberdade que a gente está tendo hoje de alta conectividade, vem um outro ponto muito complicado para nós, um novo desafio, que é segurança cibernética. Eu vi até que tem um parceiro aqui de cybersecurity. Segurança é o maior desafio nosso. O crime digital está cada vez mais possível e empoderado. Se a gente não trabalhar com novos padrões de segurança, vai ficar mais difícil. Então, no conceito P de plataforma, você tem a plugabilidade, o poder de construir add-ons, e aí você tem que trabalhar num ambiente onde os padrões de conexão e as chaves, os SSOs, vamos supor, o único login e a padronização de segurança garante que quem está conectando com o dado é o parceiro certo. Então, o cara tem um crachá. Todo mundo no ecossistema do EIP, Tairine, ele tem um ID único. Isso te permite acessar a área de construção de add-ons, ou a área de plataforma, ou acessar um dado sensível porque você conseguiu acesso para aquilo e normalmente nas organizações autorizado pelo proprietário da informação. Então, para quem é o cliente Sankhya, por exemplo, é ele quem tokeniza, é ele quem fala, olha, eu estou dando acesso para um add-on tal, me dá essas informações e interagir com a gente. Olha como é que a gente criou uma série de novos elementos no conceito de plataforma que garante governança, garante sustentabilidade. Para chegar nesse conceito, nós tivemos que evoluir muito. Então, nós começamos a trabalhar com framework lá atrás, constrói vários add-ons, mas quando você fala assim, quantos add-ons eu tenho na minha empresa? Quantas particularidades e customizações foram construídas? Quem é o responsável por elas? Qual o resultado ou performance dela? Quanto que ela está consumindo de recursos? Então, no conceito do plataforma, isso tudo ganha transparência e governança. E é isso que a gente tem construído para garantir a plataforma uma governança e transparência para quem é o proprietário da informação, no caso, o sponsor de cada cliente. Isso é muito importante. Por fim, eu gostaria de falar da experiência prática, você já falou um pouquinho, né? De uma pessoa que trabalha com o EIP. Como sua jornada de trabalho ela é impactada e quais as mudanças em rotina de trabalho que a solução traz? Para falar do resultado prático e dar exemplos práticos aqui, eu queria falar do I do EIP. Porque eu deixei o I por último, porque o I talvez seja o assunto da moda. No Vale do Silício, a gente teve no ano passado no encontro lá e só se falava em IA. Aí fomos semana passada, viemos de lá, só se falava IA de novo. E a IA, ela saltou uma barreira, gente, igual para quem viveu antes da internet. E a Daphne estava falando que estudava em Barça, e eu cheguei a estudar em Barça, nas enciclopédias. A internet foi para nós. A IA rompeu uma barreira absurda. Nós estamos só começando a brincar com ela. No EIP, o I é de inteligência. E a inteligência, primeiro, precisa conhecer cada um de nós. Quando a gente abre um celular e ele fala, pô, você está há tanto tempo de casa, você fala, porra, como é que ele já sabe que eu vou lá? Ele me conhece e sabe onde eu moro. O RP normalmente não te conhece, vocês concordam? Você faz um login no RP. No EIP, ele te conhece, ele sabe se você é o gerente de vendas, se é o gerente financeiro, se você é o CEO da empresa, se você é o responsável fiscal. E ele vai saber te avisar uma série de informações em função do seu comportamento. Então, o I permite que a inteligência atue por nós em função de todos os dados, não só da minha organização, mas de um ecossistema. Olha como é que isso muda o conceito. Então, vamos pegar um exemplo prático. A gente faz, normalmente na empresa, se você é de compras, você roda uma análise de giro para ver o que você tem que comprar, o que vai precisar de mais estoques, por exemplo.
ou em função da linha de produção. No conceito de um ERP, se ele já sabe que você é o comprador e ele já sabe o que você compra e vende, o que você trabalha, ele vigia automaticamente a sua necessidade de reposição e te alerta. Então, nós estamos acostumados a desenvolver dashboards, ou relatórios ou gráficos para nos ajudar a tomada de decisão. Mas isso envolve uma primeira coisa, uma proatividade nossa de ir lá, abrir a tela. Se a gente esqueceu, às vezes a gente fala, não, tem 3 dias que eu não olho tal coisa. No caso do ERP, ele já te cutuca, praticamente. Ele vai te alertar, ele vai te falar, ele vai te mandar uma mensagem, ou via app, e te falar, se você não tomar tais e tais decisões agora, você provavelmente vai ter ruptura de estoque. E para tomar tais e tais decisões, você tem, inclusive, essas são as melhores opções de compra, os seus fornecedores, e o pedido está aqui. Você autoriza? E dependendo do que você quiser, ele mesmo já faz o pedido para você. No caso prático, eu costumo usar muito o exemplo financeiro, né? Porque aí dói no nosso bolso, né? Ele já sabe que quem é o gerente financeiro da empresa. Então ele pode falar, daqui 60 dias nós vamos ter um gap de caixa e vamos precisar de R$200 mil. Então ele te alerta, você não precisa consultar o fluxo de caixa, mas ele pode falar, olha, você tem uma série de pedidos represados aqui, se você agilizar, vai resolver 80 mil do seu processo de venda, dá conta de agilizar, mas ele também pode falar, você tem esses títulos aqui para antecipar, e eu tenho essa fintech no ecossistema com uma taxa melhor para você do que o que você consegue tradicionalmente no banco. Quer fazer essa aplicação? Clique aqui, ele já antecipa com a fintech, já cai na sua conta. Então imagina o que nós estamos falando do caso do ERP prático. Primeiro, em relação ao ERP, ele deixa de ser um sistema para ser uma plataforma. Segundo, ele conhece todos os usuários do ecossistema. Terceiro, ele é proativo. Então ele usa os nossos comportamentos e usa a IA para nos dar dicas de como andar mais rápido e prevenir problemas. Outro ponto, ele te conecta com a solução, mesmo a solução externa. Normalmente você tinha aqui no banco negociar uma série de coisas. Então imagina isso tudo funcionando o tempo todo. O quanto que é diferente. Para terminar, eu queria fazer uma analogia prática. Eu sou mineirinho de Uberlândia. Quem conhece Uberlândia aqui? Triângulo Mineiro, tem uma galeria que conhece, hein, gente? Olha só. Aí eu venho para São Paulo. Quando eu vinha para São Paulo, eu tinha que vir com o quê? Um mapa. E ainda assim parava nos postos e ficava perguntando. Isso era difícil, porque o cara dava uma série de dicas, e mesmo com as dicas dele, eu ainda apanhava. Gastava 40, 50 minutos para chegar no lugar. Hoje eu venho com o Waze ou com o Google Maps da vida, um mapa. Ele já me fala, olha, essa rodovia aqui, esse trânsito tá mais intenso. Muda para quê? Como é que ele sabe que o trânsito está intenso? Colaboração. Ecossistema. O tempo todo. E ele já me dá o melhor caminho. O tempo todo. Com informações do ecossistema. Se a gente dirigir as nossas empresas com ERP nos tempos de hoje, nós estamos usando um mapa. Nós estamos empoderados. O mapa pode ser mais digital, ele me dá dashboard, mas ele não tem informação de fora, ele não nos conhece. Nós que estamos sendo proativos, nós que temos que ficar perguntando o tempo todo, e nós estamos cada vez mais dispersos. No ERP, é como se fosse o aplicativo da gestão das empresas. É nós tocando o nosso negócio, mas é o ERP proativamente nos orientando os melhores caminhos, ajudando a gente a ser cada vez mais estratégico e cada vez mais eficiente. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.